Garp é o personagem mais injustiçado de One Piece. Irônico pensar que o homem que dedicou toda a sua vida à justiça, no fim, nunca a encontrou de verdade, nem mesmo fora das páginas do próprio mangá. O stand de God Valley, onde ele adquiriu a alcunha de herói da marinha, não foi nada mais do que um grande massacre orquestrado para neutralizar um único pirata e a sua família indefesa. Cooperar com um criminoso como Roger, algo que foi usado para justificar o desgosto que Garp sentia naquele dia, certamente foi uma das coisas mais honradas que ele já fez. Mas como 38 anos no passado, o homem que lutou contra uma criatura demoníaca possuindo um dos seus superiores do governo mundial, continua trabalhando na mesma instituição? Por que ele não simplesmente se revoltou, destruiu tudo? Essas perguntas são importantes e nada tolas. São perguntas que o leitor se faz, mas antes do leitor, o próprio Garp já se fez. A experiência humana é fascinante, e entre os meus elementos favoritos, a dificuldade de associar a sua própria visão individual com as nuances conjuntas que a vida de um animal social carrega. Garp teve a sua vida, a sua disciplina, a sua criação particular. No dia do incidente de God Valley, ele não era um jovem ainda tentando compreender o mundo e formar a sua verdadeira opinião e personalidade. Pelo contrário, ele já era um experiente líder militar, que era exemplo seguido por milhares de aspirantes como um símbolo de algo maior do que a própria pessoa. Mas, curiosamente, outro personagem, também da linhagem Monkey D, estava em God Valley e teve a exata reação que tantos leitores esperavam: revolta, indignação e ruptura com a instituição. Se o seu pai era o herói da marinha, o mais respeitado vice-almirante, o mais poderoso marinheiro, Dragon não se importou por nenhum segundo, porque ele, aos 17 anos, já sabia o suficiente sobre aquela vida e aquele evento para agir da maneira que agiu. God Valley, sob a perspectiva do Garp, foi o pior dos mundos. A realização que ele não era só um representante da justiça e da bondade, como também outra vítima de um sistema muito maior e incompreensível. Mas em sua essência, antes de vestir a farda da marinha, Garp é um verdadeiro herói. Não à toa, seu desenvolvimento e decisões, suas importantes conversas com Roger, acontecem após ele jogar a sua capa de lado, deixando para lá o símbolo da sua subordinação e o seu lado, enquanto ele discursa sobre as coisas que ele realmente se importa: a vida das pessoas. Garp tem nível de poder o suficiente para sobreviver sozinho. Pirata, revolucionário, caçador de recompensa, ou somente um marinheiro que abandonou o cargo. Garp tinha caminhos mais individualistas para tomar, que talvez o fizessem dormir com um pouco mais de tranquilidade, mas definitivamente esses caminhos não fariam sentido com o personagem que ele é. Monkey D. Garp é um dos personagens mais fascinantes da obra porque, em certo momento, a lógica, o julgamento, a moralidade encontram um limite nos turvos contornos da experiência humana. Quando ele percebe que foi traído por um mal maior, mais bizarro, ele não pensa em se safar. Ele pensa em ajudar quem realmente não consegue. Todos os marinheiros e todas as pessoas que, assim como ele originalmente, acordam todos os dias acreditando que estão servindo o bem. Por isso, hoje, vamos entender de uma vez por todas: Garp é um verdadeiro opressor hipócrita ou alguém muito maior? Fala galera, Chapéu Espera aqui, eu sou o Derek e precisamos falar de Garp D. Opressor. Não, brincadeira, a gente tem que falar de Monkey D. Garp, tudo que aconteceu em God Valley e refletir sobre as escolhas durante a vida desse personagem, comentando, óbvio, exemplos históricos da vida real que estranhamente vão acabar no Brasil de alguma maneira, vindo diretamente de uma floresta na Filipina. Quer saber mais sobre isso? Tudo vai fazer sentido quando você deixar o like, se inscrever e o Alan chamar a vinheta. O Garp é um personagem complexo, mas o Oda faz o seu melhor para não deixar a complexidade confundir o leitor além da mensagem que ele quer passar. Exemplo, desde que descobrimos que Mu existia, e principalmente depois da revelação dos Gorosei Egghead, a dúvida começou a pairar na comunidade. Que marinheiros sabiam da verdade e por que eles continuariam servindo a marinha? E existem duas respostas para essa pergunta, uma mais específica relacionada a God Valley e outra mais geral envolvendo filosofia e os valores do próprio Garp. No capítulo 1163, logo depois do Imu possuir o Jay Garcia, a gente tem a exata resposta para o quanto Garp sabia sobre o Rei do Trono Vazio. Ele fala que é a primeira vez que vê um dos Gorosei e também que essa forma condiz com o líder desses vermes. Então, nitidamente, ele de cara já é contra esse alto escalão demoníaco
E durante o capítulo inteiro, ele luta contra a interferência dos outros marinheiros para impedir que ele descubra e enfrente o próprio Imu. Mas ele enfrenta. Talvez até mais simbólico do que o combate contra os Rocks é o Garp se unindo com os piratas mais infames e perigosos dos mares para dar um golpe combinado naquela figura sombria e misteriosa. E o capítulo 1164 segue essa tendência, com Garp agora focando em Shebek depois do ritual do Dome Reverse. É interessante porque ele é o primeiro a notar o estado bizonho do herdeiro de Dave. Só que logo em seguida a gente já pela primeira vez descobre que o Garp também tem a voz de todas as coisas. Ou seja, ele pode ouvir as súplicas do Shebek pela morte. O que nos leva ao 1165, que é mais importante ainda. Roger e Garp lutam lado a lado. Temos aquela cena icônica onde os dois deixam de lado suas capas, uma de pirata e outra de marinheiro, e focam completamente no seu inimigo, em seu descanso final. O diálogo é bem direto. O Garp enxergava Rock e Roger como dois inimigos equiparados, piratas a serem capturados, mas depois da aparição de Mu e com o estado atual do Rocks, o único caminho é, com várias ressalvas, se unir ao futuro rei dos piratas. E durante todo esse caos de God Valley, o Garp mostra muita sensatez e principalmente sensibilidade. E a minha frase favorita dele veio no último capítulo. Não sei o que te dizer para te consolar. Nem sei o que aconteceu com você, mas pode ter certeza que eu entendo uma coisa. Eu entendo a sua tristeza. Garp, o punho, o durão marinheiro, mostra ter uma empatia além do comum. Talvez por um haki da observação extremamente avançado, ou simplesmente um coração que sabe se colocar no lugar do outro. Entre todos aqueles piratas intensos, Garp se mostrou o mais emocionalmente maduro de todos. Mas é aquela coisa também de energia, de percepção, de aura. O Luffy tem muito isso. A Nami não precisa explicar pro Luffy: olha, Luffy, eu sofri durante vários anos uma opressão dos tritões que me sequestraram e era uma escrava e eu sinto isso e aquilo do Arlong. Ela não precisa falar nada disso. Ela pode olhar pro Luffy e falar, me ajuda, e o Luffy entende tudo que ele precisa entender, e ele vai ajudar. É um pouco a sensibilidade que o Garp tem e que ele mostra agora. Isso se destaca na frase que o Oda fez questão de usar para cravar a permanência do marinheiro. Roger diz que se Garp quiser sair da marinha, tem lugar no seu navio a qualquer momento. E para isso, ele responde que se ele saísse, quem é que ia proteger os marinheiros? É brilhante, porque quem acompanha o canal sabe, já perguntaram pra gente várias vezes, por que ele nunca saiu da marinha? Por que ele não sai da marinha? Por que ele não faz isso? Por que ele não faz aquilo? E eu nunca senti que eu já dei uma resposta 100% satisfatória. Mas agora eu sinto que eu achei ela. A verdade é que a ideia que os próprios marinheiros precisariam de proteção nunca passou desse jeito pela minha cabeça. Só que isso ainda não é o suficiente. God Valley acabou e ele teve que acordar no dia seguinte, sabendo que ele não era realmente um grande herói da marinha por ter derrotado Shebek, sabendo que seu filho se revoltou e abandonou a instituição, sabendo que aconteceu um massacre absurdo naquela ilha e sabendo que no topo da sua organização residiam verdadeiros demônios. E mesmo sabendo disso tudo, ele decidiu vestir a farda mesmo assim. O Garp nunca abandonaria a marinha, e talvez o motivo mais óbvio para isso é o Dragon. One Piece é uma história geracional, onde vivemos por várias eras e acompanhamos os desenvolvimentos de personagens por muitas etapas das suas vidas. Dragon, em God Valley, era um adolescente idealista que fez de tudo para salvar as pessoas, mesmo indo contra a vontade e ordem dos seus superiores. Ele não foi exatamente pragmático nem frio, características que agora, cronologicamente com 55 anos de idade, ele é melhor conhecido por. E esse também é o ponto que o Oda quer fazer. Durante God Valley, Garp tem 40 anos de idade, e além disso ele tinha um altíssimo cargo militar. A gente sabe que as forças armadas pelo mundo costumam ter hierarquias, disciplina de maneira muito intensa, porque você não pode ter nenhum tipo de ruído na cadeia de comando quando o resultado é vida ou morte, literalmente. Mas mesmo nesse palco já rígido entre todos os países, a gente tem que considerar o exemplo japonês em especial, que é um dos fenômenos culturais militares mais intensos e particulares de todo o mundo. E para isso eu vou contar a história de um soldado que representa vários. Hiro Onoda era um oficial do exército imperial japonês que começou a servir na Segunda Guerra em 1942, no alto da campanha japonesa no Pacífico, e finalmente foi dispensado dos seus serviços em 1974. O que talvez você não tenha entendido nessa frase estranha é que ele não foi dispensado porque ele tinha se aposentado depois da guerra.
Na verdade, ele passou mais de 28 anos lutando depois da rendição oficial do Japão. Para se ter noção, o Pelé já tinha estreado, já tinha sido campeão de 3 Copas, estava a caminho de se aposentar e tudo isso aconteceu enquanto o Hironoda ainda estava lutando, achando que a guerra ainda estava acontecendo. Tá, eu sei o que você está se perguntando. Como? Basicamente, ele e um grupo de outros soldados foram ordenados a defender um ponto estratégico em uma ilha chamada Lubang, nas Filipinas. E ele seguiu essa ordem com tudo de si, a ponto dos parceiros dele de grupamento já terem sido mortos décadas antes, mas, mesmo assim, muito depois do fim da guerra. Um em 1950 e outro em 54. Mas, mesmo assim, a dedicação militar japonesa é tão sobrenatural, é um fenômeno da psique humana tão particular, que ele continuou lutando. Depois de vários confrontos com a polícia local e até turistas, em 1974, um aventureiro japonês se embrenhou no esconderijo do Hironoda e tentou convencer ele de que a guerra tinha acabado. E você acha que ele acreditou? Não, ele achava que isso era uma estratégia dos americanos. Mas, finalmente, ele deu uma condição para se entregar: que o seu superior oficialmente viesse até a ilha em pessoa e o dispensasse. Eis que o agora jardineiro e ex-major Yoshimi Taniguchi larga suas flores de lado no Japão para viajar até a selva tropical das Filipinas e, oficialmente, dispensar o seu subordinado. Esse é o nível de compromisso institucional do soldado japonês na vida real. E assim como o Hironoda soa como uma pessoa completamente atípica para nós, o Monkey D. Garp do mundo de One Piece também é um produto do seu tempo e da sua disciplina militar. E antes de deixar o Hironoda, tem 2 coisas curiosas e importantes para falar. Primeiro é que ele seguiu a vida e, ele, acredite se quiser, veio para o Brasil pouco tempo depois, vivendo mais de 10 anos no interior do Mato Grosso do Sul, criando gado. E mesmo depois de voltar para o Japão, ele ainda teve muito carinho pelo Brasil e voltou outras vezes para, por exemplo, receber uma condecoração de cidadão oficial de Mato Grosso. E é doido, porque tem literalmente entrevistas do Globo dos anos 70 com ele. Ele passou pelo Rio de Janeiro e por São Paulo e foi aclamado por várias pessoas. E nessas entrevistas, que claramente tem partes difíceis, ele diz que pensou muitas vezes em se render ou até em acabar com a própria vida. Mas ele nunca o fez por fidelidade ao exército imperial japonês. E esse tipo de frase, esse tipo de mentalidade faz você entender um pouquinho melhor como o Garp foi capaz de estar ali do lado do Ace naquela plataforma durante Marineford. E tem uma segunda coisa que é importante falar. O Hiro Onoda não foi o único. Existem diversos casos documentados depois da Segunda Guerra Mundial de soldados japoneses que não se renderam, mesmo décadas depois do fim da guerra. Mas muitos deles não tiveram um final pacato e, entre aspas, feliz do Hiro Onoda. E eu realmente acredito que, no fundo, são essas pessoas que o Garp tá pensando. Dentro da realidade, do cotidiano dele da Marinha, pessoas do bem que arriscariam a própria vida num nível absurdo para garantir o bem dos outros. Como o próprio Garp acredita que é o certo e como a cultura nipônica tanto respeita o coletivo acima do indivíduo. Com o seu status, poder e relevância política, Garp fez seu melhor para se destacar dos Gorosei e qualquer intenção maligna de Imu. A Sword funciona como um braço à parte da Marinha, que pode ser cortado a qualquer momento, mas justamente por isso pode se manter mais livre e independente. O Garp é de uma geração mais velha, mas é um revolucionário dentro do seu próprio contexto. Por isso, negou o cargo de almirante e grande parte da sua temática é sobre ensinar a próxima geração, mesmo que a sua própria vida e legado caiam no esquecimento. A gente precisa lembrar, entre um idoso e um bebê, o Garp não quer que nenhum recruta pense 2 vezes. É para largar o idoso e salvar o bebê. E é exatamente assim que ele age na própria vida, se abandonando na tundra do seu ex-discípulo Kuzan, enquanto seu novo raio de juventude, Kobe, podia escapar muito mais heróico do que quando foi capturado originalmente. Por fim, perder o Dragon como marinheiro não foi o fim da história dos dois. Eles ainda se comunicam e mantêm uma boa relação. Então, mesmo com a rigidez e a disciplina militar das gerações anteriores, o Garp entende e respeita a decisão do filho, até o apoiando indiretamente. Isso pode parecer pouco, mas para um velho marinheiro é um verdadeiro ato revolucionário. Então, galera, esse foi o vídeo, é o que eu tô achando do Garp atualmente. Eu acho que o Oda estabeleceu isso muito bem. Eu acho que é muito importante pra galera aqui no Brasil também entender como o militarismo japonês não pode ser considerado uma coisa à parte do personagem. Se a gente for com nossa visão ocidental brasileira, individualista das coisas, a gente vai acabar batendo numas paredes que
sinceramente, não deveriam ser batidas porque One Piece é muito global. Eu acho que o Oda entende muito o mundo inteiro, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender muito o contexto japonês para realmente se aprofundar em certos personagens. Me diz aí se você acha que faz sentido isso que eu comentei. Fala aí sobre o que você achou da história do Hironoda, se você sabia que ele tinha vindo morar no Brasil, né, há mais de 10 anos, já deve ter curtido bastante. E é isso, galera. Deixa o like, se inscreve, link na descrição. Apoia a gente, estamos tendo promoção aí das parceiras. Clica nos links quando tiver vídeo. E, sem mais delongas, galera, um beijo, um queijo. Valeu! Pode Palha Secreto. Eu quero começar a ver a série nova do cara do Breaking Bad. É o quê? Platibus? Esqueci. 17 e 26 do Fujimoto, tem que ver também. Quero ver o Agente Secreto. Tô atrasado, não vi a Nora ainda. E o que mais? Fui no Rock the Mountain, muito irado que encontrei no Rock the Mountain. Só galera gente fina, quem eu não consegui encontrar, desculpa. Tava escuro, tava difícil. Garpetop. Vai ter CXP, hein, galera? Vou tá lá, hein? Vou estar lá no CXP, quem quiser me encontrar, tamo junto, vamos se ver, vamos gravar um conteúdo. E é isso, galera. É nada, né? Pod Palha Secreto, né? Esse é o Pod Palha Secreto. Leicão tomou uma surra do OKC. OKC, acabou!